Filemão, versículo 21, só tem um capítulo. Uma epístola linda. E eu tenho algo no coração da parte de Deus para ministrar a você. Verso 21, quem encontrou Filemão diz eu vou para o céu. Olha, quem não encontrou diga eu também vou, viu? Dá uma de baiana, eu também vou, viu bichinho? Oxente, tá achando que só vai tu, é? Diz assim a Bíblia: escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Olhe para alguém do seu lado aí, direito, esquerdo, dá uma boa noite a ele. Diga para ele assim, ó, você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Você pode fazer um pouco mais. Amém? Sempre pode. Alguém ficou muito chateado na igreja, porque era escravo, porque tinha muitas regras, tinha horário para cumprir, e essa chateação ficou num patamar tão alto, que gerou ódio, gerou ira, gerou um sentimento ruim na alma. Alguém ficou tão chateado dentro da igreja. Uma igreja na casa de um rapaz chamado Filemão. E a chateação é tão grande que essa pessoa, além de fugir, rouba e vai embora. Sabe? Às vezes fugimos das responsabilidades que temos. Às vezes fugimos daquilo que Deus tem para nossas vidas. Ao fugir, essa pessoa calculou tudo. Quanto custaria a viagem, para onde eu vou, qual lugar que eu vou, qual é a cidade que está melhor em dia hoje financeiramente, que eu possa de alguma forma mudar de vida, porque eu estou cansado daqui. Essa igreja não dá para mim, esses irmãos aqui não. E essa chateação faz com que essa pessoa se dirija a Roma, sem lenço, sem documento. Onésimo vai, chateado, revoltado, com um coração carregado de ódio, de raiva, um sentimento que pesava em sua alma, que machucava não só a ele, mas machucava quem ficou. Onésimo chega em Roma, os soldados romanos param ele. Cadê os documentos? Está vindo da onde? Documento? Tenho não. Não tem documento? Você é escravo ou você é livre? Escravo? Livre? Não, não tenho documento. Sim, você já disse que não tem documento. Se você não tem documento, você está ilegal. Você está na ilegalidade. E por estar de forma ilegal, você não tem o direito de ir aonde você quer ir. Onésimo é pego pela polícia romana e levado para o cárcere. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós tomamos decisões equivocadas por sentimentos mal interpretados que vêm ao nosso coração. Nós tomamos decisões precipitadas por interpretar mal as pessoas, por interpretar mal a igreja, por interpretar mal o pai, a mãe. Quantos de nós estão chateados com o outro porque fez um julgamento, um pré-julgamento, e julgando está ele na razão, porque quem julga se acha perfeito, quem não perdoa se acha perfeito. Onésimo não perdoa, Onésimo não quer comunhão, Onésimo está cego espiritualmente, e ele foge
da presença. E vou te dizer uma coisa: a graça de Deus está parando algumas pessoas aqui nessa noite que está fugindo da presença, que está fugindo de algo que Deus tem para com sua vida. Alguém que entrou aqui e que tem uma promessa de Deus tão forte, mas tem fugido daquilo que Deus tem para a sua vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se não é a graça que pare você, com certeza você não estaria aqui nessa noite. A graça é o motivo de você estar vivo hoje. A graça é o motivo de ter impedido com que aquele acidente arrancasse a sua vida da terra. A graça parou muita gente que estava fugindo para o caminho que Deus não chamou. Jonas é um exemplo. A Bíblia vai dizer que Jonas ouviu uma palavra de Deus e resolveu não obedecer. Oh, irmãos, quantos de nós somos desobedientes, região? Fugimos daquilo que Jeová está dizendo ao nosso coração, e aí colhemos os frutos da desobediência, e dizemos: Deus não está nos vendo, cadê Deus? Por que isso está acontecendo? Mas de fato, é porque nós estamos fugindo da obediência. Estamos fugindo daquilo que Deus tem para nossas vidas. Estamos tomando um outro rumo, uma outra direção, um outro caminho, como Onésimo tomou. E aí é o que Jonas vai nos ensinar, porque em vez de obedecer, ele resolveu sacrificar. E a Bíblia disse que melhor é a obediência do que o sacrifício de tolo. Se você não obedece, não adianta orar muito. Se você não obedece, não adianta jejuar muito. Se você não obedece, não adianta ler muitas escrituras, ter muito conhecimento técnico. Se você não obedece, você não tem intimidade. Foi Jesus quem disse: se vocês me amarem e obedecerem os meus estatutos, eu vos amarei e me revelarei a vocês. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se você for obediente, eu vou me revelar a você, cada dia mais um pouco, cada dia mais um pouco, cada dia mais intensamente. Cada vez que você obedece e você está no caminho, Ele vai se revelando, porque Deus é o Deus que se revela no caminho daquele que obedece. Eu vou repetir de novo para alguém pegar: Deus é o Deus que se revela no caminho daquele que obedece. Se você não obedece, Ele não se revela. Você vai ficar com conhecimento técnico, teológico e só. Mas se você obedece, pastor Israel, você sente o cheiro dele. Você sente o calor dele. Quando você obedece, você sente a presença dele. Por quê? Porque Ele está do seu lado, andando contigo, caminhando contigo. Se você está passando por luta, não se preocupe, Ele está passando luta com você. Se você está sofrendo, está angustioso demais, se preocupa não. Ele está do teu lado, te consolando e dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. Oh meu Deus, obedeça. Olhe para alguém do seu lado e diga aí: obedecer é melhor que sacrificar. Mas Jonas não obedeceu e resolveu por sua conta, em risco, decidir o seu destino. E deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém é senhor do próprio destino. Ninguém. O destino é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Ninguém é senhor do próprio destino. A Bíblia diz que no livro já continha toda a nossa história. Está escrito em Apocalipse. Então Deus já sabe de tudo, já está programado tudo. Não tem como fugir da mão de Deus, querido. Não tem como se esconder da mão do Onipotente. Não tem como você cavar um buraco e se esconder. Davi vai dizer no Salmo 139: mesmo que eu faça a minha cama no Sheol, no inferno, Ele lá estará. É impossível fugir de Deus. Mas Jonas achou possível fugir. E ele compra uma passagem no navio, na mão do capitão,
e entra nesse navio e vai ao porão. E ali ele dorme. Eu não sei como é que uma pessoa num caminho de desobediência consegue dormir. Mas ele dormia. O barco estava para rachar no meio. O barco estava para ser destruído pela tempestade. E Jonas dormia. Estavam todos em cima da polpa do navio, gritando cada um para o seu Deus, desesperado, com que alguma coisa resolvesse, ou algum Deus pudesse salvá-los, porque eles iriam morrer. Mas Jonas dormia. Mas Jonas não dormia o sono do justo. Jonas dormia o sono do desobediente, do fujão. O capitão do navio desce ao porão, e ao descer ao porão encontra Jonas dormindo e diz: ei, você é louco, rapaz? Levanta. Estamos prestes a morrer e você dormindo? O que está acontecendo? O navio vai rachar, meu amigo, vai morrer todo mundo, e estamos clamando ao nosso Deus. E Jonas falou: calma, eu sou crente. É crente? É. E o que está acontecendo aqui é o meu Deus, porque o meu Deus criou o céu, a terra e o mar. O capitão do navio quase dava um troço. Nós estamos para morrer e você diz que o seu Deus está fazendo isso? Como é que a gente vai resolver esse babado? Porque alguém ficou de birra, e a birra fez com que essa pessoa entrasse no lugar onde não deveria entrar. Cuidado, irmão, para quem você coloca dentro do seu barco. Cuidado com o Jonas que entra na sua vida, que pode levar o seu barco a afundar. Vigia, para que as pessoas que andem com você sejam pessoas que têm um caminho de obediência para com Deus. A decisão de Jonas, pelo menos foi consciente. O problema sou eu. Então, eu não tenho coragem de me matar. Me joguem no mar. E pegaram Jonas e lançaram no mar. Aleluia. Eu vejo Deus no céu dizendo: Jonas, agora você quer morrer? Só porque você quer morrer, eu não vou deixar. Você não vai morrer. Irmão, alguém até tentou suicídio, não teve coragem. Então foi para alguma coisa, alguma circunstância, para tentar provocar a sua morte. Mas Deus disse: vai morrer não, vai viver, porque o que eu tenho com você ainda não terminou nessa terra. Então Deus está parando alguém aqui nessa noite, para dizer: a minha obra contigo ainda não acabou, Jonas. Ainda não terminou. A mão para cima é de alguém que está entendendo, aleluia. É de alguém que está recebendo essa palavra. Há um Jonas que está recebendo uma direção de Deus. E diz a Bíblia que Jonas é lançado ao mar. Ai, Jesus. Pastor Esdras colocou um vídeo engraçado. E o vídeo dizia de uma jovem, uma criança, jovem, não uma criança. Ela estava na escola. E ela falando com a professora que Jonas foi engolido pela baleia. E a professora disse: a baleia não tem estômago para engolir um homem. E a menina falou de novo: Jonas foi engolido pela baleia. E a professora: eu vou dizer de novo, é impossível. Um homem não pode estar em um estômago de uma baleia. A criança disse: professora, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Jonas como aconteceu. A professora, porque professor às vezes é cheio de razão, né? Não aceita a opinião dos alunos. Vai um recado aqui. Eu também sou professor de teologia, e a gente tem que também entender o outro lado e tentar compreender que a gente não sabe tudo. A criança falou: quando eu morrer, eu vou para o céu, eu vou perguntar a Jonas como foi que aconteceu. A professora falou: e se ele estiver no inferno? Aí ela disse: sabe o quê? Aí a senhora, quando chegar lá, pergunta. Irmão, eu não quero saber como aconteceu.
Eu não quero saber se foi uma baleia, se foi um tubarão, se foi um baiacu. Eu creio. Eu tão somente creio. Jonas foi engolido por um peixe. E assim foi. Irmão, eu não tenho que questionar, eu só tenho que crer. E a Bíblia diz: aquele que crer verá a glória de Deus. Tem alguém que crê aqui nessa noite para ver a glória? Tem alguém que crê aqui nessa noite para ver a glória? Tem alguém que crê aqui nessa noite para ver a glória? Aleluia! Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Me lembro da história de Stanley, século XVIII, pescando, foi tragado por uma baleia cachalote. Essa baleia passou um dia com Stanley no estômago. Atracou passando mal na praia, na França. Os pescadores começaram a pegar a baleia e a cortar. Já estavam cansados de tanto cortar o animal. Quando chegando perto do estômago, alguém viu se mexendo. Tiraram o Stanley, todo esbranquiçado, passando muito mal. Levaram correndo para a UTI do hospital. Fizeram de tudo para cuidar de Stanley. Ele passou 30 dias numa UTI, se recuperando. Depois de recuperado, não nasceu mais pelo no seu corpo, em nenhuma parte do seu corpo. Toda a sua pele ficou esbranquiçada. E ele viveu ainda 15 anos. Oh, irmão, se você não entender esse mistério de Deus aqui, Stanley passou um dia, saiu todo deformado, e ainda viveu 15 anos. Você está nessa prova tem 3 dias. No ventre do inferno 3 dias. A luta está grande demais, a perseguição está grande demais, as guerras estão grandes demais. Você está a ponto de sucumbir como Jonas, gritando do ventre do inferno, gritando socorro. E sabe o que é interessante? A desobediência causa isso. E aí Deus não fala com Jonas, é incrível isso. A Bíblia vai dizer que Deus fala com o peixe. Ou se nós estivermos em desobediência e no caminho errado de Deus, e estarmos nesse ambiente, já é alguma coisa. Porque às vezes, se Deus não falar com você diretamente, Ele vai falar com o ambiente. E o ambiente vai levar você ao caminho que Deus quer que você chegue. E deixa eu lhe dizer uma coisa: se um dia Stanley sair deformado, você em 3, não se preocupe não, Deus vai te colocar no destino respirando. Deus vai te colocar no destino com o coração batendo como nunca. Deus vai te colocar no destino com a saúde perfeita, para você cumprir o propósito que Ele estabeleceu para você. Você não vai morrer nessa luta. Você não vai morrer nessa batalha, irmão. Deus vai resgatar você do ventre do inferno, para que você possa sentir a poderosa mão e gloriosa mão de Deus na sua vida. É Onésimo, fugindo do propósito, fugindo daquilo que Deus tem para ele. Onésimo é levado para uma prisão em Roma. Chegando nessa prisão, tiram as algemas dele, abrem a grade e colocam ele para dentro. Fecham a grade. Está agora em um presídio. Um homem que servia dentro de uma igreja, na casa de um homem de Deus, mas resolveu fugir. Agora se encontra aprisionado. Deixa eu beber água aqui, olhe para o seu irmão e diga assim: você está entendendo? Imagine aqui comigo. Onésimo entra, cheio de preso, e agora ele está ali num ambiente que ele não está acostumado. No cantinho, lá no cantinho da prisão, vou sentar não que eu fiz a cirurgia para levantar, vai dar trabalho, hein, Vigílio?
Mas no cantinho da prisão tem alguém lá. Poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Está Onésimo aqui. Que é isso? Quem é que está cantando? Ele se aproxima. Na prisão, a primeira pergunta que faz é: você está aqui por quê? Qual é o artigo? Onésimo vai dizer: eu fugi do meu senhor, roubei algumas coisas e dei no pé. E você? Ele vai dizer: um velho, barbudo, careca, baixinho. Eu estou aqui por causa do meu Senhor. Como assim? Eu estou preso por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Oxi! A curiosidade bateu em Onésimo. Conta essa história direito. Como isso é? Como aconteceu? Quem é essa pessoa? Aquela pessoa começa a contar. Então senta aqui do meu lado. Para de cantar. É o seguinte. Eu era fariseu, criado entre os meus irmãos e surpreendi a todos sendo o melhor nos estudos da Torá da minha geração. E certo dia apareceu esse Cristo, fazendo milagres e várias coisas, e a sua seita crescia. Ele foi crucificado, morto. E algumas pessoas pregavam o seu nome. Eu, com convicção de que aquilo era uma heresia e um pecado contra o meu Deus, peguei carta das autoridades religiosas para poder perseguir cada cristão. O primeiro que peguei, Atos 6, se chamava Estevão. E ele estava pregando o evangelho quando pegamos ele. Colocamos ele fora do templo, perto das escadas, e fizemos uma roda ao redor dele. E gritávamos: negue teu Cristo, negue Jesus, e deixaremos você vivo. Mas ele se recusava e começou a pregar de Abraão até o tempo desse Jesus, anunciando esse Jesus como Messias. Eu fiquei, conhecedor da Torá, impressionado com a retórica e com o discurso dele. Mas todos nós pegamos pedras. Eu segurei as vestes do menino Estevão. E eu me lembro que todos começaram a atear as pedras nele, a lançar com muita força. E as pedras atingiam o seu corpo. E eu não me esqueço que aquele Estevão olhou para o céu e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o meu Deus ao lado do meu Senhor. E ele se levanta para me receber. Depois ele novamente abre a sua voz, ele já estava todo cortado pelas pedras e quase a morrer, e disse: Pai, não lhes imputem esse pecado, perdoa-os. Eu fiquei meio assustado com aquilo, mas ele orou por nós. Segui minha jornada e o meu caminho. Montei nos meus cavalos com meus soldados e fomos para Damasco. Em Damasco, chegando na cidade, uma luz muito forte abriu-se entre todos nós. Era tão intensa que eu não consegui dominar o cavalo e caí no chão. Caindo no chão, levantei e vi que eu não conseguia enxergar. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitar-se contra os aguilhões. Sabe o que é aguilhão?
um ferro pontiagudo, que quando o animal sai do caminho, o boieiro fura, fere o animal, para que o animal volte ao caminho. Está desobedecendo? O aguilhão de Jesus vai te colocar no caminho. O aguilhão de Jesus vai te empurrar para o caminho. Não tem como escapar dele. Ele vai dizer, ele disse para eu ir à rua chamada direita, a um homem chamado Ananias, e procurasse ele. Fui lá. E esse cara demorou de vir, porque também quem era louco de ir? O cara estava querendo matar dos crentes. E a pegadinha que Jesus fez com Ananias? Ananias dormindo de madrugada, o Senhor acorda ele. Aí o Senhor visita Ananias e fala, Ananias, levanta. Tem um homem chamado Saulo. Eu quero que você vá lá orar por ele. Porque ele é para mim um vaso escolhido. Mas Senhor, esse cara? Não. Aí a pegadinha, ele vai me matar. Você não tem ouvido, Jesus, o que ele tem feito por todos aqueles que seguem o teu nome? Sim, não se preocupa não. Ele vai ver o quanto irá padecer pelo meu nome. Depois de uma dessa, até eu vou lá profetizar. Seguro, quem me enviou foi o mestre. Quem vai padecer agora é ele, não é eu. Ananias foi e profetizou. E ele está contando para Onésimo. Esse rapaz me evangelizou, me falou de Jesus, orou por mim, as escamas caíram. E eu vi de fato que eu estava seguindo o meu próprio Deus. Entendi o mistério da plenitude. Ele escreve aos Efésios dizendo o mistério da plenitude. Ele escreve aos Efésios o mistério do Evangelho. E ele escreve a Efésios o mistério da graça. Paulo entendeu as três esferas da Torá, dos mistérios da Torá. Jesus prega para Paulo. Em Gálatas capítulo 1, Paulo vai dizer que o que ele recebeu, todo o treinamento ele recebeu do próprio Jesus de Nazaré. Ele não teve com os apóstolos. Quem ensinou Paulo, quem doutrinou Paulo sobre as questões de tudo da igreja e tudo acerca do cristianismo foi o próprio Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler hoje na ceia, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que na noite em que ele foi traído, ele partiu. Quem ensinou foi Jesus, não foi os homens. Ele está recebendo doutrina do próprio Cristo, e ele está ensinando agora a Onésimo. Onésimo ouve tudo aquilo, e fica pasmo, impactado. E ele disse, eu quero aceitar esse Jesus que você está pregando. Como é que eu faço? Eu quero recebê-lo como meu Senhor. Oh, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Agradeça por tudo que está dando errado na sua vida, porque tem um propósito de Deus nisso. Não fuja do caminho e do propósito que Deus tem. O caminho que Deus tem para você é esse. Deu errado, se preocupa não. Bate a poeira, levanta, tenta de novo, mas não desista, porque Deus está contigo nesse caminho. Não desista. Onésimo foi preso porque era vontade de Deus, e lá ele conheceu na prisão o homem que tinha uma história que iria mudar a sua vida. E uma coisa é você mudar alguma coisa de lugar. Eu posso tirar esse copo daqui e botar ali na bateria. Eu estou fazendo o quê? Mudando um objeto de lugar. Outra coisa é quando encontramos Jesus. Nós não somos mudados de lugar. Nós somos transformados. É uma transformação. Aquilo que era não é mais. Mudou. Por isso que não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, foi transformado em Espírito e Filho de Deus. Mudou. Transformou. Agradeça pelo que está dando errado, porque a graça vai fazer tudo dar certo. Olhe para alguém do seu lado e diga para ele: agradeça pelo que está dando errado, porque a graça vai fazer tudo dar certo. Sabe o que eu vejo na vida de Onésimo, com Filemão e com Paulo? É que Deus
sempre traz conexões poderosas que nos levam ao nosso propósito. Deus sempre vai te conectar com pessoas que vai conduzir você ao extraordinário de Deus. Deus tem interesse de conectar você hoje a pessoas que podem mudar a sua história totalmente. E nada ser mais como era. Agora é interessante porque Paulo se apresenta, eu sou Paulo. Agora eu quero saber de você, me conte sua história direito. De onde você vem? Eu venho lá da Grécia. Meu patrão é um tal de Filemon. Eu imagino Paulo tomando a palavra como um negócio. Filemon? De Áfia? De Arquipo? Não acredito. Filemon mesmo. Você conhece? Oh, Onésimo. Filemon é meu filho na fé. Foi eu que ganhei ele para Jesus. Eu que construí aquela igreja onde ele mora hoje. Aquela família é uma família de Deus. Oh, Onésimo, eu sei quem é demais. Filemon é meu amigo chegado. Ô irmão, isso não é outra coisa senão Jesuscidência. Às vezes você está tão desesperado, tão angustiado, fugindo do propósito, e Deus está te colocando com a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, porque Deus está conduzindo a sua vida. Só obedece, porque Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Deus vai mudar a sua história. Agora veja Paulo. Onésimo, está resolvido. Como assim? Eu estou fugitivo. Se preocupa não. Vou mandar uma carta aqui, escrita com o meu punho, com minha própria mão. E vou escrever a Filemon. E sabe? Paulo escreve a Filemon e diz: oh, Filemon, filho querido. Estou aqui com Onésimo e queria que você o recebesse não mais como escravo, mas como livre, como irmão. Deixa eu lhe dizer mais. Se ele te deve alguma coisa, pode colocar na minha conta. Eu vou pagar. Agora qual é a de Onésimo? Se arrepender. Porque é o que nós precisamos. Nos arrepender. Arrepender dos nossos erros, das nossas escolhas ruins, dos caminhos que tomamos de forma equivocada. Sabe aquele caminho que tem te ferido, tem te machucado, tem feito você perder a fé em Deus? Esse caminho, você entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estava no caminho errado, mas agora eu quero mudar. Eu quero me arrepender diante do Senhor. Onésimo se arrepende. Eu quero esse Cristo. Eu quero mudar de vida. Eu quero de fato viver uma nova história. Mas também não só Onésimo precisa se arrepender, mas Filemon precisa perdoar. Perdoar nunca é fácil, não é verdade? E perdoar não é uma desculpa. Desculpa. Foi mal. Mas continuar carregando aquilo no coração. Perdoar é deixar para trás. Perdoar é doar o seu amor, doar a sua misericórdia, doar a sua compaixão, doar a sua piedade por alguém. Se você não perdoa, foi Jesus quem disse: você não será perdoado. Jesus contou uma parábola aos seus discípulos dizendo que um certo homem tinha uma dívida gigantesca e essa dívida era impossível de ser paga. Chegando ao seu senhor, ele disse: eu não tenho como pagar, meu senhor. Tenha misericórdia e compaixão de mim, por favor. Eu não tenho como pagar, mesmo que os meus filhos se tornem escravos. Eu não tenho como te pagar. Jesus, contando a parábola, diz que o Senhor sentiu piedade e perdoou a dívida.
Disse: vai, servo, você está perdoado. Estando perdoado, Jesus vai dizer: pode ir em paz. Ele vai em paz. Quando ele chega na rua, ele encontra alguém que lhe devia. E lhe devia uma quantia grande. Ele diz: ei, você está me devendo, me paga. Aldinha, paga para mim, está me devendo. Vai me pagar. Eu fui perdoado lá, mas não quero nem saber. Quero que você me pague o que está me devendo. Aldinha falou: não tenho condição. Tem misericórdia de mim, por favor, me perdoa. Perdoa essa dívida, não tenho como pagar. Quero nem saber, se me der, vai ter que pagar. Chamou os guardas e mandou prender. Aí alguém viu a atitude daquele. Jesus conta que as pessoas que viram foram até o rei e disse: meu rei, meu senhor, o servo que o senhor perdoa a dívida encontrou um funcionário na rua e ele não perdoou a dívida do funcionário e lançou o funcionário em prisão. O rei mandou chamar aquele que não perdoou e lançou nas cadeias eternas. Cadeias eternas. O que é que Jesus está nos ensinando? É a oração do Pai Nosso: Pai, perdoe os meus pecados, assim como perdoo os que me devem. Irmãos, se nós não conseguimos perdoar, nossas orações não são ouvidas. Se nós não conseguimos perdoar o Onésimo que foi embora, alguém que feriu a nossa integridade, a nossa moral, alguém que nos deu um prejuízo financeiro, se você não consegue perdoar, Deus não te perdoará. Mais claro que isso, Filemon, perdoe Onésimo. Perdoe. Eu estou te encaminhando ele agora como a um irmão. Então perdoe ele. Receba ele como seu irmão. Imagina que ele saiu como escravo e agora está voltando como livre. Isso é o quê? Redenção. Porque nós éramos escravos, mas Jesus pagou uma dívida cara para nos tornar livres. Eu sou livre pelo sangue daquele que pagou um alto preço, Jesus Cristo de Nazaré.